Você já se viu numa situação que decidir parece impossível? Tem esse livro que eu gosto muito, Existencialismo e Humanismo. Nele, Sartre conta a história real de um aluno que se viu paralisado diante de uma decisão difícil. Em meio à Segunda Guerra Mundial, esse rapaz descobre que perdeu o pai e o irmão. Eles partiram para combater os nazistas e não voltaram. Daí ele aborda Sartre e diz: Professor, por mais doido que pareça, isso me deu vontade de me alistar. Eu quero ajudar a combater o exército de Hitler. Sartre disse: Certo, e qual é a dúvida? Você tem medo? Não, eu nunca senti tanta coragem. O problema é minha mãe. Se eu vou pra guerra e não volto, ela fica só. Por outro lado, se eu não vou, eu me sinto covarde. E agora, qual a escolha certa? Lutar pela nação ou ficar em casa cuidando dela? Sartre encarou o menino e disse: Não existe escolha certa. Pergunte a um patriota e ele dirá que arriscar sua vida é heroísmo. Pergunte à sua mãe e ela dirá que é uma loucura. Pergunte a 1000 pessoas e você terá 1000 respostas. Sendo assim, eu só posso te dar um conselho. Escolha e viva com isso. Porque se existe um sinal do que deve ser feito, você não vai encontrar no mundo. Acabou o vídeo já, né? Não precisa falar mais nada. Sim, dentro de você. Eu não sei o que vocês acham dessa resposta, mas convenhamos, Sartre tem um ponto. Quando o assunto são decisões difíceis, ninguém pode escolher por você. A real é que a gente vive num mundo de muita incerteza, e quem paga o preço é a nossa saúde mental. Por exemplo, vestibular. Com 17 anos, a sociedade espera que você saiba escolher uma profissão. Cara, com essa idade eu não sabia nem escolher roupa. Escola violenta, tinha muito assalto, eu achava que parecia o Neo da Matrix e ia me proteger. Protegeu. Minha virgindade. Mas sério, nosso sistema de educação falhou. Eu não me refiro só a eles. Nós fazemos parte de uma geração que não aprendeu a escolher. De novo, não me refiro só a eles. Tanto que no Brasil, de cada 10 formados, só 2 seguem na área. A maioria descobre que não quer trabalhar com aquilo. Ou pior, não acha emprego. Isso nos leva à questão. Deixa eu ver essa pesquisa. 52% dos formados em 2020 estão desempregados. Segundo o NUB, somente 20% dos formados exercem atividades da profissão escolhida. 20% dos formandos, então. De 100 pessoas, 80% percebem que o que elas querem não foi o que elas cursaram. Viu, gente? Sempre há tempo, viu? Tá todo mundo perdido. Não quer trabalhar com aquilo. Ou pior, não acha emprego. Isso nos leva à questão: como fazer boas escolhas? Que a gente vive num sistema corrupto e injusto não é segredo, mas será que tem como navegar por esse caos com mais clareza? Gostaria que você me Hoje eu vim aqui mostrar, através da filosofia, que tem sim. Para isso eu vou analisar o pensamento de Sartre, um ateu, versus de Kierkegaard, um cristão. Ambos têm opiniões bem fortes sobre esse tema e eu desafio você a ouvi-las sem que a sua mente exploda. Nossa, olha a diferença estética deles, assim. Condenado a ser livre. É interessante como a gente vê um passarinho e pensa: esse bicho é livre, ele pode voar. Mas de um ponto de vista filosófico, cabe a questão: será que é livre mesmo? Sartre diria que não. Ele diria que você, mesmo sem asas, é muito mais independente. Vejamos o exemplo do cuco. Esse bicho mal nasce e já tem sede de violência. Olha só, ele empurra os irmãozinhos pra fora do ninho. Por que ele faz isso? Mano. Esse passarinho, na verdade, aí, ó, só pra falar aqui, junto com o Ludo viajando sobre uma informação, a mãe cuco, ela coloca o ovo dela no ninho de outro pássaro. E o cuco, quando nasce, ele empurra os passarinhos originais da mãe para ele ser o único filho que vive lá dentro e ter atenção 100% dela. O pássaro cuco, ele faz isso e muitas vezes ele é até maior do que a mãe, ó. Pássaro cuco filhote no ninho. Olha aqui. O pássaro cuco é um pássaro grande, pra quem não conhece. Esse aqui é o passarinho que era o dono original do ninho e chocou o ovo achando que o ovo era dele. Olha isso. E é isso que o cuco faz, ele derruba os ovos e às vezes quando os passarinhos já estão vivos, ele derruba os passarinhos. Ora, claramente porque ele não tem pena. Desculpa, porque ele é um impostor. Mamãe Cuco, muito esperta, não quer saber de criar filho, então ela bota o ovo no ninho de outra espécie e deixa pra eles criarem. O problema é que esse parasita cresce, fica maior que os pais, e ele se recusa a dividir alimento. Ou seja, passarinho, que som é esse? Era só ter esperado. Som de homicídio doloso. É fácil pro ser humano olhar essa cena e querer julgar. Ave Maria, filhote pombagira, vai tomar no cuco. Calma, dona Irene. Como diria o meu pai ao descobrir que o Neymar queria dedicar os gols da Copa pro Bolsonaro, não adianta julgar. Esse animal não tem consciência.
O cuco apenas segue o instinto, que por sua vez foi talhado pela seleção natural. Cuquinhos maléficos tinham mais chance de sobreviver, logo passavam seus genes para frente. Cuquinhos bondosos pereciam, e assim a violência virou parte da essência dessa espécie. Ou seja, eis a diferença existencial entre animal pássaro e animal humano. O primeiro já nasce com uma essência definida, atrelado ao instinto. Já o segundo não está preso a nenhuma natureza fixa. Através de conceitos como bem, mal, amor, justiça, o animal humano pode decidir o que vai ser. Se estiver infeliz, pode até decidir deixar de ser. Nesse sentido, você é mais livre que um pássaro, porque através de escolhas conscientes, você define a sua essência. É bem verdade que fatores sociais influenciam esse processo. Por exemplo, uma pessoa criada num ambiente violento tem mais chance de desenvolver uma essência violenta ou traumatizada. Ainda assim, Sartre argumenta, nada disso implica em determinismo. Por exemplo, eu tenho uma prima que é filha de pastor, mas nem por isso virou religiosa. Pelo contrário, aos 15 anos se assumiu lésbica e ateia. Eu lembro de uma vez, no Natal, eu perguntei, mamãe, por que a Eva não tem cabelo? Eu era criança, não sabia. Daí ela, então filhinho, é que a sua prima fez uma escolha e a gente precisa respeitar. Ela escolheu queimar no fogo do inferno. Aqui já podemos observar o nosso dilema sob uma nova luz. Por que escolher é difícil? Porque a cada decisão você define sua essência e de um ponto de vista existencial, essa é uma responsabilidade tremenda. Nossa, isso é realmente muito difícil mesmo, porque a cada decisão você define a sua essência. Eu acho que o ser humano ele tem essa questão do livre-arbítrio, né, de que ele tem algumas coisas que são instintivas, mas ao mesmo tempo o livre-arbítrio ele pode muito se relacionar com o lado selvagem do ser humano, né, que é... No caso, eu não gosto muito da palavra essência, porque me parece uma coisa meio de Instagram, assim, meio de mãe, sabe? Mas no fim das contas é isso, eu acho que a natureza do ser humano está na sua individualidade e no seu poder de criação. Seja em qual aspecto ele se sentir melhor, porque é isso que faz cada um único. Ter seus próprios gostos e seguir seus próprios caminhos. E é cada decisão que você faz que te leva para esse seu destino. Porque tem muitas pessoas que acabam ficando presas no ciclo vicioso da sociedade e acabam nunca conseguindo chegar na plenitude do ser por não terem conseguido desenvolver as coisas que verdadeiramente amavam ou terem se sentido pressionados a ponto de não conseguirem mostrar quem eles realmente gostariam de ser ou ter, sei lá, as oportunidades para isso e por isso acabou ficando meio levado, assim, pelos dias, sabe? Eu acho que o propósito do ser humano, ele tá na unicidade do ser, assim, sobre cada um ter suas próprias características. E por isso eu acho que é tão sufocante o sistema que a gente tá instaurado, porque ele te faz escolher as coisas no tempo dele, não no seu próprio tempo, sendo que isso é uma coisa da natureza humana. Você nunca sabe quando você vai descobrir os seus gostos, você não nasce com um instinto assim como o pássaro, que você é condicionado a fazer uma coisa, você precisa se encontrar dentro disso. Mas isso influencia numa série de fatores, tipo, no caso familiar, religião, todas essas coisas que estão ao seu redor te levam para as suas escolhas, né? E, enfim, eu acho que é sobre isso que fala essa frase. E que a verdadeira natureza da liberdade de criação do ser humano tá na sua selvageria de ser único. Sartre escreve, o ser humano está condenado a ser livre. Perceba que ele não usa esse termo à toa, condenado. Ele está sugerindo que nossa existência é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que você sente coisas que você deveria e gostaria muito de fazer, você sente que você não pode por conta de todos os fatores externos que a sociedade te impõe, né? O ser humano é prisioneiro da sua própria liberdade, porque ao existir, ele não tem escolha, a não ser escolher. A passagem do tempo reforça esse dilema, afinal o animal humano é o único que sabe que vai morrer. Essa consciência nos acompanha por toda a vida, mesmo quando a gente não percebe. Então quando você se depara com a decisão difícil e diz para si mesmo, não vou escolher, não consigo, você já está escolhendo. Você escolheu ficar parado. Uma parte fundamental da sua consciência sabe disso, e é daí que surge um sentimento traiçoeiro. Angústia existencial. A sensação de que o tempo está escorrendo pelas mãos e você está jogando a sua vida no lixo. Antes de prosseguir, eu queria abrir um parênteses. Um desabafo mesmo, eu, Thiago, sem roteiro. Duas coisas me inspiraram a criar esse vídeo.
A primeira foi esse livrinho, Ser Livre com Sartre. Se você curte refletir sobre a existência, não tem erro, você vai amar. Vou deixar o link na descrição, quando clicam ajuda o canal, então obrigado. A segunda inspiração foi um sentimento difícil de explicar. Não sei se faz sentido, mas às vezes eu me sinto descolado da realidade. Não de um jeito legal, tipo, sou diferente. De um jeito esgotante. São muitas escolhas, caminhos e me falta energia. Nem sempre foi assim. Começou depois que eu perdi uma pessoa, abruptamente. Hoje eu sei lidar melhor, mas no início foi terrível. Eu caí numa espiral de luto, perdi a vontade de fazer tudo, até sair da cama. E tá aí uma coisa aterrorizante, porque o ser humano já nasce se movimentando. É nosso impulso mais básico, agir. O que acontece quando seu corpo para? Quando a sua mente é invadida por tanta apatia que existir perde o sentido. Muita coisa pode levar a esse estado. Pra mim foi uma perda, mas às vezes basta reparar no mundo. Injustiça, morte, incerteza. Se você começa a pensar demais, você corre o risco de achar que tá à mercê do caos e nenhuma escolha importa. Hoje eu sei que isso não é verdade. Escolhas importam, especialmente as pequenas. Se alimentar, pentear os cabelos, evitar gente tóxica. Se você for honesto consigo mesmo, você vai notar que se abraçar é uma escolha. Não vai consertar sua vida do dia pra noite, mas se hoje, somente hoje, você escolher se priorizar, cara, que incrível. Às vezes é só o que falta, a decisão de ouvir suas dores e se colocar em primeiro lugar. O ser humano é muito um bichinho, né? A gente, precisa se alimentar, a gente precisa tomar água, a gente precisa descansar, a gente precisa se movimentar para que a mente funcione da maneira que deveria. É muito uma coisinha, né? Que você olha e fala, nossa, isso aí precisa de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é muito específico, né, para cada um. Por mais que cada ser humano tenha essas necessidades, a única coisa que vai gerar o contentamento com a vida é uma escolha muito única, né? É muito pessoal para cada um o que vai fazer com que você sinta uma motivação para seguir o básico que você precisa. Claro, fazer isso não é fácil. Inclusive, me irrita quando alguém diz, para melhorar basta querer. Nossa, como eu não pensei nisso antes? Obrigado, estou curado. Não é isso que eu tô sugerindo. Pelo contrário, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi a ideia de que decidir não é fácil, mesmo quando a melhor escolha é óbvia. Só que assim, a filosofia pode ajudar a quebrar esse ciclo. Eu sou testemunha. E agora eu vou tentar demonstrar isso. Kierkegaard foi um filósofo cristão que se apaixonou por Regine, moça meiga e inteligente. Eles namoraram, noivaram, tava tudo certo para se casar. Até que Kierkegaard decidiu terminar. Assim, do nada, deixou a moça arrasada. Anos depois, ele escreve uma carta explicando que fez isso porque não se achava bom o suficiente. Kierkegaard pensava demais nas coisas. Ele deu um jeito de se convencer que a sua noiva, tão doce, merecia alguém melhor. Regine acabou se casando com outro homem. Kiki, afogado em remorso, nunca mais amou ninguém. Passou o resto da vida tentando responder a questão: por que escolhemos errado? O resultado foi um livro brutal, daqueles que te dão um tapa na cara. Ele escreve: escolha isso ou aquilo, você vai se arrepender. Ame, não ame, chore, não chore, se enforque ou não, dá na mesma. Você vai se arrepender de qualquer forma. Parece pessimista, algo que você leria no Tumblr da bandinha, mas na verdade é o oposto. Kiki está fazendo uma provocação sobre o sentido da vida. Isso fica mais claro no livro, aliás, recomendo. Mas resumindo a ideia, enquanto a gente escolher esperando felicidade, seremos infelizes. Porque veja bem, crescemos com a ilusão de que boas decisões são sinônimo de vida fácil. Esse discurso é reforçado pela nossa cultura materialista. Escolha o melhor parceiro, Mano, eu não sei o que o Ludo vai falar, mas eu acho que é justamente as escolhas que a gente faz pensando em coisas que não são o que nos faz seres humanos, assim, que é literalmente as características próprias de cada um. Quando você escolhe pensando nos bens materiais, ou quando você escolhe pensando no orgulho que você vai dar para sua família, ou quando você escolhe pensando numa vida fácil no futuro porque você precisa fazer dinheiro para que você consiga conquistar coisas, e não pensa no que te causa prazer, é aí que tá o erro, mano. Porque é muito mais difícil a execução de uma tarefa, que por mais que você consiga, você vai continuar se sentindo incompleto, porque o que faz o ser humano humano não é tipo os seus bens ou aonde ele consegue chegar ou o tanto que ele consegue conquistar, mas é o que a sua unidade de ser vivo tem a oferecer.
Porque cada um é muito único, né? E cada um tem a sua possibilidade de mudar o mundo ao seu redor, nem que seja com poucas coisas, assim. Com poucas pessoas que você conhece, que você ajuda, que te ajudam. Cada um tem esse poder e a gente se perde nos poderes que a sociedade dizem que são os poderes que você quer. A sociedade, no geral, te sufoca muito quando se trata de criação. E eu falo sobre criação não só como se trata do meio artístico, mas em qualquer escolha que você faça, sabe? Tudo que você movimenta já é uma forma de criação do ser humano. E a nossa especialidade é ter cada um suas características próprias e suas coisas para oferecer. Quando você conhece pessoas que aceitam a natureza das coisas, desde que não inflijam nenhum direito humano, você consegue ver que o verdadeiro prazer nas coisas tá na realização de coisas que o seu ser se sente contente fazendo, sabe? E é por isso que não faz sentido você só escolher coisas pelo que te pedem, porque não é isso que vai trazer a felicidade, mano. Não é, sei lá, ter uma casa gigante ou você não ter que se preocupar com as contas no fim do mês. É óbvio que isso seria muito bom. Mas o que vai te trazer conforto pro seu ser é você fazer aquilo que te traz alguma realização. Porque só fazendo uma coisa que você consegue gostar, você sente que você tá tendo algum impacto no exterior, né? Ou, enfim, fazendo qualquer tipo de coisa da maneira que você deveria. É ser honesto consigo, assim, sem pensar em todas as coisas que estão desde cedo pocando na sua cabeça, sabe? Acaba sendo muito difícil de fazer escolhas por causa dessas coisas que fazem a gente acreditar ser o melhor pra nós. Sendo que o que a gente precisa é muito básico, são necessidades básicas. E muitas vezes não é difícil você identificar o que te faz bem, mas é muito difícil você aceitar isso, tendo em vista que te dizem que outras coisas vão ser melhores, sabe? Enfim, é isso que causa sofrimento na minha cabeça. Faculdade, profissão e você será feliz. A realidade, obviamente, é muito mais complexa. Toda grande escolha envolve um grau de sofrimento. O melhor relacionamento ainda vai ter brigas. A melhor faculdade, matérias chatas. O melhor emprego, um gerente que não cala a boca sobre seu novo hobby. Nossa, esse personagem, ele é da onde mesmo, mano? Esse moleque insuportável. Eu lembro de ver ele em algum lugar e odiar ele mais que tudo, mas eu não me lembro de qual filme ele é. Eu sei de onde é. Fala, por favor. Eu assisti filme umas 300 vezes. Alguém me fala o nome. É do Expresso Polar perfeitamente. Nossa, esse moleque é muito chato, velho. Foda-se seu drone, Patrício. 7 mil num troço que não aguenta subir por 3 minutos. Minha namorada tem isso de graça, todo dia. Oi? Quase todo dia. 2 vezes por semana. Enfim, quando escolhemos esperando felicidade, fica mais fácil se frustrar com os altos e baixos da vida. Esse é um solo fértil para o arrependimento. A solução, segundo o Kiki, é uma só. Esqueça a felicidade, busque significado. Vejamos um exemplo prático. Faustinho vai à praça faminto e se depara com 2 lanchonetes. A Dolphin vende o melhor hambúrguer da cidade, mas a batata é mediana. A Bumbum Fries não vende lanche, mas a batata é divina. Ambas estão com promoção, só que Faustinho só tem 10 pilas. Indeciso, ele vai na que tem menos fila. Quando tá prestes a morder seu lanche, porém, ele ouve um burburinho. Nossa, mamãe, essas são as melhores fritas que eu já comi na vida. Verdade, amor. Que delícia. Adoro quando você pede do bumbum. Concordo, elas são tão douradas. Me lembro quando eu pedi a vovó em casamento. Naquela noite ela me ensinou que era Golden Shower. Faustinho olha pro seu cheeseburger, tá bonito até, mas ele repara naquelas batatas tristes, murchas, mais derrubadas que as redes sociais do Monark. De repente vem a dúvida, será que eu escolhi certo? É fácil pensar isso porque essa foi uma decisão sem significado. Vejamos como mudá-la. Enquanto esperava na fila, Faustinho viu uma notícia. O dono da Dolphin está sendo investigado por financiar grupos antissemitas. Na TV, o empresário negou e pediu para pararem de incomodar, porque ele está ocupado projetando seu novo mascote, o Adolfinho. De repente, Faustinho perde o apetite. Ele pensa, não vou dar minha grana para esse otário. Sabe de uma coisa? Hoje eu vou de bumbum.
Isso garante que ele não vai se arrepender? Não. Inclusive, assim que ele senta, surge uma voz. Nossa, mamãe, esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Pedro brinde, uau, o Funko Pop do Charlie Chaplin. Mas pelo menos agora Faustinho tem um porquê que sustenta sua escolha. Uma razão baseada não só em prazer, mas no que ele acha certo. A decisão ganhou significado porque passou a refletir os valores de Faustinho. O problema de escolher por felicidade é que a gente sempre sai perdendo. Ao escolher o prazer do lanche, Faustinho perde o da batata. Ao escolher o da batata, ele perde o do lanche. É difícil comparar as opções, porque cada uma traz um prazer diferente, e isso vale para qualquer decisão. Devo me casar ou ficar solteiro? Morar sozinho ou com os meus pais? Me declarar para aquela pessoa ou continuar reagindo a tudo que ela possa com foguinho? Ninguém sabe. Parafraseando meu filme favorito, uma coisa poderia ser qualquer outra coisa e teria o mesmo significado. Ao aceitar essa realidade, podemos enxergar nossas escolhas por uma nova perspectiva. Esse é você, um primata condenado a ser livre e por isso vive em constante ansiedade. Um cuquinho vem ao mundo com a essência definida, logo não precisa responder por seus instintos assassinos. Nossa, mano, eu acho que a felicidade tá no macaco. Eu acho que a felicidade tá, tipo, na simplicidade do ser. É simplesmente você sentir as coisas desde que não inflija nenhum direito humano e seguir aquilo, sabe? Eu acho que tá na simplicidade, nas coisas pequenas. Assassinos. Você, por outro lado, precisa justificar suas ações para o mundo e, sobretudo, para si mesmo. Por quê? Porque esse é meu jeito. Esse é meu jeitão. Porque por mais que talvez seja estranho ou esquisito, ainda assim é muito fantástico a forma com que pessoas conseguem se destacar, né? As pessoas que conseguem escapar desse ciclo massivo de produção de seres humanos como engenhocas para máquinas, assim, né? Tipo, a grande máquina do capital e você é mais uma engrenagem. Eu acho que é bem fantástico você ver pessoas que conseguem fugir disso. Por mais que muitas vezes possa ser estranho, é o ser humano em sua mais pura natureza, mano. O seu mais puro modo macaco. Quando você tira todos os valores sociais do ser humano, assim, tipo, o que resta? O macaco. Mas cada um do seu próprio jeito. E as pessoas negam isso, sabe? Veem isso como uma coisa negativa. Elas acham que ser parte dessa produção massiva é o que vai te trazer a completude. É a isso que Sartre se refere. O ser humano está condenado a ser livre. É a isso que Kierkegaard se refere. Escolha ou não escolha, você vai se arrepender. Esses pensadores, tão opostos, ateu, cristão, estão dizendo a mesma coisa. Não existe escolha certa ou errada, pelo menos não objetivamente. O que existe é você e seus valores, sendo que esses estão sujeitos à mudança. Em outras palavras, diante da dúvida, devemos esquecer o que parece melhor ou mais fácil e focar naquilo que faz sentido agora, no presente. Para isso você precisa se conhecer, porque o que faz sentido para uma pessoa não faz sentido para outra, mano. E eu ia falar também sobre a questão de errar. A gente tem muito medo de errar, mas essa é a única forma não é a única forma, mas é uma ótima forma de aprender. É uma ótima forma de adquirir experiência, assim. Do mesmo jeito que o cara que fez De Volta pro Futuro... De Volta pro Futuro não, Exterminador do Futuro. O primeiro filme que ele fez foi Piranhas 2. Tenho certeza que ele aprendeu muito sobre o cinema de um filme pro outro, sabe? E não acho que Piranhas 2 seja um erro, mas é só você tentando as coisas que você sente vontade que você descobre mais sobre si e, consequentemente, o que vai te gerar satisfação e o que você vai sentir que é positivo, sabe? para outra. Se duvida, joga o introvertido na balada e observa. Qual o jeito mais fácil de se conhecer? Escolhendo, porque quando você escolhe e acerta, você aprende. Quando erra, você aprende em dobro. Nossa paralisia vem da falsa noção de que se a gente fizer uma má escolha, estaremos arruinados. Isso não é verdade. A não ser que você seja o Tite e escolha jogar no ataque faltando 4 minutos de jogo, entregando a vitória para um país tão pequeno que quando o habitante peida, o outro tem que se mudar para o oceano. Aí talvez seja verdade. Mas no geral, há espaço para experimentar. Até porque mesmo as decisões mais pensadas ainda estão sujeitas a fatores que não controlamos. Ou seja, a cobrança para escolher o melhor sempre não é só injusta, é ilusória. Ninguém tem tanto controle sobre a vida. A cobrança para escolher o melhor não é só injusta, mas como também é ilusória, porque ninguém tem tanto controle sobre a vida. Então, mano, eu acho que é exatamente isso. No fim, porque se você escolhe fazer o que o seu pai mandou,
ainda assim você não tem uma garantia de que as coisas vão dar certo. Então, além de ser uma coisa injusta, porque você nega tudo que você acredita, também é ilusória, porque não existe a garantia do sucesso, não existe o controle sobre como as coisas vão acontecer. Então, por que não escolher alguma coisa que te faz algum bem, sabe? Pra que fazer ser mais difícil? Ao buscar significado, em vez de felicidade, nossas escolhas viram um mecanismo de autoconhecimento. Eu escolho o que faz sentido para mim agora, de acordo com os meus valores. E caso dê tudo errado, eu aprendo, atualizo meus valores e escolho de novo. O processo para tomar decisões difíceis começa então pela escolha mais fácil. Assumir a responsabilidade pela nossa vida. Isso inclui ser mais gentil consigo mesmo. Afinal, se fomos condenados à liberdade, não tem por que aumentar essa pena com autocobrança. Ninguém é perfeito, a gente tá aqui pra aprender. Não tem por que tornar as coisas mais difíceis do que elas já inevitavelmente são. Se existe escolha errada, e agora quem tá dizendo sou eu, não é nenhum filósofo, é ficar parado, achando que você pode não escolher. Pra quem almeja um futuro brilhante, a decisão de superar o passado... E por falar em escolhas, se você chegou até aqui, você deve curtir filosofia, certo? Que tal participar de um espaço pra gente trocar ideia e aprender junto? Tô falando do Discord do Ludo Viajante, em especial as salas secretas para apoiadores. Toda semana eu entro para responder perguntas, fazer lives e compartilhar material de estudo. Para acessar é só... Nossa, olha isso aqui. Literalmente 2 coisas que eu dei pro Calango. Para responder perguntas, Roube como artista, fazer lives e compartilhar material de estudo. Fantástico Senhor Raposo. Tudo. Para acessar Toma filosofia na sua cara. é só entrar no meu Apoia-se. Custa R$3. Eu peço essa ajuda porque eu dependo dela para continuar fazendo vídeos. Para saber mais, é só clicar aqui na tela. Enfim, essa é a moral da história, né? Essa é a moral da história. Concordo com tudo que o Ludo falou, mano. Eu, inclusive, essa semana tava tendo pensamentos desse tipo, né? Eu tava falando pra vocês sobre essa questão essencial do ser humano e sobre todos os conflitos de escolhas. A gente tava falando sobre isso esses dias. Mas eu acho que consegui falar bem. Eu acho que se eu fosse falar mais, eu só ia ficar me repetindo. Gostei muito de ter assistido esse vídeo e sou bem fã do Ludo. Deixa eu olhar essa última frase que ele colocou aqui de novo. Para quem almeja um futuro brilhante, a decisão de superar o passado obscuro é imprescindível. É uma coisa necessária. Deixa eu ver. Assumir a responsabilidade pela nossa vida. Tinha alguma coisa que eu queria comentar aqui? Ninguém é perfeito, a gente tá aqui para aprender. Se existe escolha errada, e agora quem tá dizendo sou eu, não é nenhum filósofo, é ficar parado. Exato. Muitas vezes a gente se vê parado por diversas coisas, assim. Nem que seja A Ellie, por exemplo, em The Last of Us, ela fica presa, parada por um ciclo de vingança e acaba perdendo tudo. Muitas vezes você se sente inerte É porque a única coisa que eu consegui pensar no momento foi vingança. Mas tem uma quantidade grande de coisas que te deixa paralisado, assim. Conflitos, muitas vezes, a questão de escolhas mesmo, é uma coisa que te paralisa. A escolha de seguir em frente ou de ficar preso numa coisa no geral, nem que seja vingança, nem que seja uma ideia de emprego, nem que seja alguma coisa que te feriu, nem que seja uma pessoa, nem que seja um trauma. Todas as coisas. É óbvio que não é tão fácil como simplesmente saia disso, sabe? Mas todo cenário cíclico você pode ter na sua mente de que isso não vai ser positivo para você. Então, a partir do momento que você consegue identificar com mais facilidade, eu acho que você consegue saber como lidar melhor com você mesmo dentro desse tipo de situação, para que você não fique se sentindo perdido e sem sentido. No fim das contas, mano, não faz sentido a gente existir. Tipo, pensar sobre a nossa existência, assim. A gente vai pensar no tamanho do universo e todas essas coisas, mas nada disso vai mudar a realidade das coisas no momento. Então não tem por que a gente ficar tão preso a essas ideias. E eu acho que retornar ao modo animal pode ser uma coisa muito boa, que é quando você não fica preso no ciclo de pensar sobre o existencialismo, mas você usa da sua existência para que você possa cumprir seu propósito, por mais que você não saiba qual seja, assim como os outros animais. E eu acredito que o propósito do ser humano é entregar um pouco de si e das suas próprias características, da sua unicidade para os outros. Porque a gente já ouviu em muitos lugares que
o verdadeiro sentido da vida são os amigos que a gente faz pelo caminho. E eu acho que, no fim das contas, o sentido dessa frase tá no fato de amigos serem pessoas que aceitam você da forma com que você é, para que você possa se sentir confortável e assim se sentir feliz. Então, a essência do ser humano, eu acho que até dos introvertidos, está no compartilhar com outros e com o mundo um pouco de si. E da sua infinidade tão única, sabe? Eu acho que o verdadeiro sentido das coisas está na troca, seja com a natureza, seja com outros seres humanos, seja com a sociedade mesmo, que é inevitável que a gente tenha ela ali. Então, eu acredito que a beleza da vida consegue ser encontrada quando você aceita quem você é, sabendo que a natureza do ser humano é ser própria. E, enfim, muito difícil você se sentir bem com tantas pessoas em volta de você desde sempre falando sobre o que é certo e o que é errado. Mas, ao mesmo tempo, por mais que você se sinta diferente e estranho, muitas vezes errado por ser dessa forma, você vai encontrar alguma coisa que faça sentido pra você e que te traga algum tipo de contentamento de alguma forma. E é muito fantástico ver uma pessoa fazendo aquilo que ela gosta, sabe? O valor... Você pode ver uma pessoa fazendo uma coisa muito épica, mas se ela tá fazendo aquilo porque, sei lá, você vê uma criança, mano, que desde cedo foi explorada pelos pais pra ser um super atleta, pra ser uma coisa de família, e ele não sente realização naquilo, você pode ver que é uma coisa linda, mas ao mesmo tempo, ao saber que ele não tem prazer naquilo, se torna uma coisa perturbadora, sabe? Então, a grandeza das coisas não tá na dimensão delas, mas sim no sentimento, sabe? No que te causa de bom. Eu acho que o Ludo postou algum vídeo recentemente, não? Eu não sei, foi o último que eu tinha visto. Tem um anime de um garoto que toca piano que mostra justamente isso. E quando você vê alguém fazendo uma coisa simples que ela ama, você consegue sentir um prazer muito grande naquilo, por exemplo, com artistas de rua, sabe? Não as pessoas que fazem pela necessidade, porque isso aí é realmente muito triste, mas pessoas que estão lá porque gostam. Por exemplo, eu já vi gente no Farol que tava lá pedindo contribuição, mas estava falando, eu tô aqui para mostrar mesmo o que eu gosto de fazer. E isso, de certa forma, muda muito, né, a visão da gente sobre as coisas, enfim. Eu acho que a felicidade das coisas está no puro e natural, de você seguir o que o seu coração pede, sabe? Eu acho que de um jeito ou de outro, mano, sempre existe a possibilidade de dar errado, né? Sempre existe a possibilidade de você ser muito fodido, independente do que você escolha. Então, pelo menos escolhe o caminho menos difícil, sabe? Hoje em dia tem emprego pra tudo, mano. Se você for parar pra pensar, tem emprego pra tudo. Tipo, manipular dados, roubar dados e organizar, assim. Tem emprego pra gente que cola sola de sapato. Tem emprego pra literalmente tudo, mano. Você só precisa descobrir o que faz sentido pra você. E você não precisava ter, tipo, uma data pra isso, sabe? A grandeza da vida tá justamente no descobrir. E, enfim, a gente não deveria ter uma data pra ter que escolher o que fazer, sabe? Isso é muito ruim, é muito sufocante, né? O problema é conseguir se desprender de algumas coisas que são impostas desde sempre, com mídias e publicidades te fazendo pensar que sucesso é dinheiro e status. Mano, desde os velhos tempos. Dá pra ver na cara da pessoa quando existe um amor por aquilo. Exato. Gente, olha, por exemplo, eu não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar agora, mas olha, por exemplo, o veterinário que eu levava a Cora. Eles estavam colocando em risco a vida de um animal em busca do que impõe como algo certo, que é você ter o dinheiro, você ter os seus bens. Se você segue o que a sociedade tá te pedindo, mano, pra onde vai a humanidade
Sabe, pra onde vai o ser humano, que é o ser humano que, mano, tem esse livre-arbítrio pra fazer suas próprias escolhas e ainda assim você escolhe se aproveitar de um animal pelo que dizem pra você que é certo? Imagina uma pessoa que realmente ama essa profissão, esse cuidado, vendo uma coisa assim, mano. Em quem você prefere confiar o seu pet, sabe? As coisas, elas perdem completamente o sentido quando se tornam uma coisa 100% social, sabe? Que é pra se encaixar na sociedade, pra fazer o que a sociedade pede. Se você segue isso, você vira um monstro. Você passa por cima dos outros sem pensar no que você tá fazendo, sabe? Eu acho que é aí que tá o erro de tudo. É seguir o que a galera faz você almejar, o que os coaches falam, sabe? Pra mim é muito claro ver a diferença de alguém que trabalha com prazer ou não na escola. É muito fácil ver professor que gosta do que tá fazendo e os que não gostam. Nossa, é muito claro. Ver, tipo, professor que desconta nos alunos e chama eles de burro, sendo que ele não consegue fazer uma aula. Mano, a sua profissão é literalmente fazer com que pessoas entendam coisas que elas não sabem. Se elas escutam e mesmo assim não conseguem entender, o problema não tá nelas, sabe? É só você pegar na mãozinha e falar, mano, essa aqui é a minha profissão, eu quero que você entenda, porque é isso que vai te ajudar no seu futuro, mano. Se você perde o propósito disso, mano, em qualquer trabalho, é muito difícil lidar com aqueles professores que, mano, ficam dentro do próprio ego falando, mano, eu sou tão foda, por que eu tô nessa sala de aula? Versus aqueles professores que gostam de, tipo, falar, ver crianças aprendendo coisas e vendo a magnitude da vida e coisas que aconteceram, sabe? O entendimento das crianças sobre o mundo. Mano, o colégio é uma das fases mais importantes. E você tá aí por causa do seu ego, chamando essas crianças de burras, incapazes, porque você não soube exercer sua profissão, sabe?